Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver mais um conceito da modelagem conceitual de banco de dados que a gente ainda não viu, que é o relacionamento ternário. Ele é um relacionamento que, como o próprio nome diz, já ocorre entre três entidades. Então a gente vai ter um relacionamento, uma figura do relacionamento do losango conectada a três entidades. Então percebam aqui que a gente tem uma cidade com uma distribuição vinculada a um distribuidor e a um produto. Então a gente passa a ver o relacionamento não só da ótica de duas entidades. Então a gente tem que pensar também na forma como a gente vai juntar essa terceira entidade. E para isso a gente tem a mesma noção que a gente tinha num relacionamento entre duas entidades, que é a cardinalidade. Então percebam que a gente tem uma cardinalidade aqui na cidade, a gente tem uma cardinalidade associada com o distribuidor e a gente tem uma cardinalidade também associada ao produto, mas a gente não consegue definir somente olhando assim dessa forma, com o conhecimento que a gente tem até o momento, qual é a relação entre elas. Para isso, a gente vai ter que levar em consideração o par de entidades para a gente poder olhar para a cardinalidade que está do outro lado e assim definir. Então, a gente sempre pega o par de entidades. Por exemplo, aqui a gente vai ter o par cidade-produto e a gente vai ter ali uma distribuição de um distribuidor. Então, o que a gente faz? A leitura a gente pega o parzinho, a ação que a gente tem dentro do nosso relacionamento, mais a cardinalidade daquela entidade, como a gente fazia também da mesma forma com um relacionamento entre duas entidades. Só que dessa vez a gente está levando em consideração o par ao invés de uma entidade só. Então aqui a gente lê da seguinte forma: o par cidade-produto, ou para cada acontecimento, para cada registro de cidade e produto em conjunto, eu só posso distribuir, só pode haver distribuição por um distribuidor. Ou seja, para cada produto sendo distribuído naquela cidade, só pode acontecer um distribuidor. Da mesma forma, a gente continua olhando também para o outro lado. Percebam que a gente vai ter o par cidade-produto, par produto-distribuidor e vamos ter o par cidade-distribuidor também. Mas vamos olhar agora esse outro par produto-distribuidor. Então, para o conjunto produto-distribuidor, a gente pode ter o par de um distribuidor distribuindo aquele produto específico em muitas cidades. Para o par cidade-produto, eu só posso ter um distribuidor. Numa cidade qualquer, eu só posso ter uma pessoa distribuindo aquele produto. Mas esse mesmo distribuidor e produto, ele pode distribuir em diversas cidades. Então, a gente tem que, para esse parzinho aqui, distribuição da cidade aqui. Por fim, a gente vai ter a cidade com o distribuidor. Então, o par que tem um distribuidor distribuindo naquela cidade, ele pode distribuir muitos produtos. Então, a gente vê aqui que o parzinho cidade-distribuidor distribui muitos produtos. Então, percebam que o que está me limitando aqui até o momento é aquele distribuidor 1. Então, ou seja, a minha maior limitação que tenho aqui é que para cada cidade, só um distribuidor pode distribuir um produto. Eu não posso ter mais de um mesmo produto sendo distribuído por distribuidores diferentes em uma cidade. É mais ou menos o que o relacionamento ternário, essa cardinalidade específica, está dizendo para a gente. Vamos pegar esse mesmo exemplo, vamos criar aqui três cidades para facilitar esse entendimento. Então, a gente vai ter aqui Paris, Porto e Madrid. Três cidades. Vamos criar dois distribuidores, o português, SA e o Lalá, distribuidora. E vamos criar também três produtos: vinho rosé, Ramon, ou presunto, ou fiambre, e vinho do Porto. Então temos três produtos, três cidades, dois distribuidores e três produtos. E agora a gente vai ter que criar a tabela de distribuição. Percebam que a gente vai ter de N para N, a gente não vai conseguir colocar nenhuma informação de quem é que está distribuindo na cidade, senão a gente vai ter um distribuidor só por cidade. Se a gente colocar informações na cidade também de produto, a gente só vai ter um produto por cidade, não é o que a gente quer, não é o que a cardinalidade está dizendo. Se a gente colocar no distribuidor, o distribuidor só vai distribuir numa cidade também, então
não é interessante para a gente. Se a gente colocar o produto no distribuidor, o distribuidor só vai poder distribuir um produto, também não é uma realidade para a gente. E, por fim, se a gente colocar a cidade no produto, então quer dizer que aquele produto só vai para aquela cidade. Se a gente colocar o distribuidor dentro do produto, aquele produto só vai ser distribuído por aquele distribuidor, independente de qual seja a cidade. Então a gente vai estar vinculando o produto a um distribuidor. Nenhum desses comportamentos a gente quer. Então, para isso, a gente vai criar essa tabela como se fosse uma N para N, mas só que a gente vai ter o ID das 3 juntas ali dentro. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai mapear é o parzinho cidade-produto. Vamos dizer que na cidade de Paris vai ser distribuída um vinho rosé, na cidade de Paris vai ser distribuída Ramon também. Na cidade do Porto a gente vai distribuir Ramon, na cidade de Madrid a gente vai também distribuir Ramon e vamos distribuir no Porto também vinho do Porto. Então percebam aqui que no par cidade-produto, a única limitação que agora que eu vou ter é que para cada produto daquele ali, eu só posso ter um distribuidor por cidade. Então perceba que eu posso ter muitas cidades aqui. Veja que em uma cidade só, na cidade de Paris, eu vou ter 2 produtos diferentes, o produto 1 e o produto 2. Na cidade do Porto eu vou ter o produto 2 e o 3, e aqui na cidade de Madrid eu só vou ter um produto, mas percebam que eu poderia ter mais se eu quisesse. A única limitação é que na hora de colocar o distribuidor, eu só vou poder ter um. Quando a gente colocar o distribuidor, a gente vai ver também que o parzinho cidade-distribuidor vai ter muitos produtos também. Então vamos ver como fica. Então vamos colocar aqui dizendo que quem vai distribuir em Paris vinho rosé vai ser o Lala Distribuidora. Vamos colocar também que no 1, que é Paris, na cidade de Paris, o Ramon, quem vai distribuir também é o Lala Distribuidora. Percebam então agora que para uma mesma cidade, um distribuidor pode distribuir diversos produtos. Então, esse parzinho aqui valida esse N aqui porque eu tenho o mesmo distribuidor distribuindo produtos diferentes. Então, eu tenho esse muito aqui sendo validado. Aqui e no Porto, distribuindo Ramon, a gente coloca o português. Aqui em Madrid, também o português. E aqui no Porto, de novo, no vinho do Porto, a gente coloca o português. Então, percebam que a gente consegue manter a cardinalidade, a única cardinalidade que está limitando e permitindo todas as outras com N. Então percebam que se eu pegar aqui o distribuidor com o produto, eu vou conseguir ter aqui muitas cidades para aquele produto. No caso aqui a gente tem o 1 e o 2, percebam que é a relação distribuidor-produto, que é igual, 1, 2, mas sendo distribuído em cidades diferentes. Valida esse N também. A gente já validou esse N também. E esse 1 aqui, percebam que o par cidade-produto nunca se repete. Então, cidade-produto 1, 1, esse distribuidor é único. Ou toda vez que aparecer 1 em 1 aqui, vai ser sempre esse distribuidor. 1 e 2 sempre vai ser esse distribuidor, 2 e 2 sempre esse, 3 e 2 sempre esse, 2 e 3 sempre esse. No caso aqui, a gente não teve nenhuma repetição de cidade e produto, porque você não pode ter um distribuidor diferente. Então, aqui só pode ter uma linha para cada um desses daqui. E isso daqui se confirma esse 1 aqui para a gente. Então, o relacionamento ternário, ele tem esse comportamento. Mas a definição dele, a leitura dele, o entendimento dele é mais difícil do que utilizar coisas que a gente já utilizou. Então, por isso que eu gosto de deixar o relacionamento ternário por último, sendo um dos últimos conceitos que a gente vai falar, porque a gente tem alternativas que representam a mesma coisa. Por exemplo, se a gente fizer uma relação, toda relação N para N, você consegue mapear ela como 1 para N e N para 1. Percebam que isso daqui é como se fosse a entidade associativa, e aqui eu tenho as relações. Então, eu digo que uma cidade tem muita distribuição, um produto tem muita distribuição. Percebam que é a mesma coisa da imagem anterior. Eu estou dizendo que essa distribuição tem distribuidor. No final das contas, eu vou ter aqui meus ID cidade aqui, meu ID produto aqui, meu ID distribuição aqui e meu ID distribuidor aqui, porque eu tenho aqui relações de N para 1, N para 1, N para 1. Então, essa modelagem representa a mesma coisa do que a anterior, e numa leitura muito mais fácil com conceitos que a gente já tem
visto. Então, se você olhar aqui, a tabela da cidade está aqui, os dados do distribuidor aqui, os dados do produto está aqui. Você consegue representar aqueles mesmos valores que a gente conseguiu dentro dessa entidade aqui no meio de distribuição. Então, percebam que é a mesma coisa, é uma alternativa muito mais fácil. Mas a gente também tem uma outra alternativa, que é essa alternativa aqui de utilizar realmente a representação da entidade associativa. Na anterior, a gente só fez relacionamentos normais, mas o comportamento é igual. Perceba que eu tenho para N, como eu falei, toda N para N acaba sendo 1 para N para 1. Então, a gente só condensou aquelas duas ali numa distribuição representada como uma entidade associativa. E se você for ver, as tabelas de cidade, distribuidor e produto estão aqui, e a distribuição a gente consegue representar ali da mesma forma. Então eu acho mais elegante a gente representar um relacionamento ternário como uma entidade associativa na maioria dos casos, mas não vejo nenhum problema também em utilizar o relacionamento ternário se assim vocês se sentirem mais à vontade. Fica mais um critério, mas percebam que o modelo entidade de relacionamento vai sempre permitir vocês trocarem certas modelagens por outras modelagens e no final das contas vocês vão acabar tendo o mesmo comportamento.